Não podia deixar passar em claro este vídeo que vos vou mostrar. Este senhor que está aqui no vídeo é Gonçalo Caroço, candidato à presidência da Câmara Municipal de Louros por parte do PCP. Foi vereador do Executivo de Bernardino Soares durante 4 anos. Teve vários pluros e várias responsabilidades no município. E este vídeo, no meu entendimento, é aquilo que de pior pode existir na política, que é um aproveitamento da desgraça alheia para tentar fazer populismo e não ser sério com as pessoas, e é a minha posição. Eu estive na manifestação a tentar entender e a falar com os manifestantes em frente à Fidelidade e fazer aqui um parênteses do que é que se trata. Existem 3 torres na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, em Louros, que são conhecidas pelas Torres da Fidelidade, pertenciam à Companhia de Seguros Fidelidade, e a Companhia de Seguros, entretanto, decidiu vender a um privado estes 3 edifícios, e neste processo, que é um processo iniciado já há uns anos atrás, aparecem as primeiras ameaças de venda em 2018, que acabou por se consumar há meia dúzia de meses atrás. Bom, com a compra do edificado, o novo proprietário notificou os inquilinos para um aumento significativo da renda. Bom, e até aqui poderíamos dizer, é o mercado a funcionar e nós entendemos que não deve existir nenhuma objeção para que os privados possam entrar no mercado do imobiliário, mas obviamente desde que cumpram as regras e respeitando os direitos e garantias das pessoas que lá habitam. E o que nos parece, e a mim o que me parece em todo este processo, e teremos tempo para clarificar aquilo que está a acontecer, é que quando este processo foi iniciado, pelas informações que temos e pelas pessoas que vivem lá, sabemos que o direito de preferência aos moradores não terá sido concedido, o que no meu entendimento levanta questões legais. Para além disso, mais tarde, os próprios moradores tentaram, por si, exercer o direito de preferência e não lhes terá sido concedido, até porque a Fidelidade ainda tinha o edifício em propriedade vertical, não em propriedade horizontal, e tentava justificar, ou tentou justificar, ou justificou, que não queria parcelar a venda e que queria vender num todo. A informação que temos por parte dos moradores é que os próprios moradores se uniram para tentar fazer a compra do todo, tendo em consideração que o valor que estava a ser proposto era muito abaixo do valor praticado no mercado. Para termos uma ideia, as contas feitas, o negócio terá sido feito por 4 milhões e qualquer coisa, 1000 euros, e as contas feitas daria por uma divisão dos apartamentos cerca de 80 mil euros, e por isso obviamente as pessoas tentaram comprar isso. Supostamente, pela informação que me deram, e não tenho nada a duvidar, tentaram fazer esta aproximação da Fidelidade para poder exercer o seu direito de preferência. Ora, vamos ouvir Gonçalo Caroço para depois tirarmos as nossas conclusões e percebermos o que é que aqui está em causa. Estamos hoje aqui com os moradores do edifício da Fidelidade em Santo António dos Cavaleiros. Na Assembleia da República fomos recebidos pela Paula Santos, Presidente do Grupo Parlamentar do PCP, e foi possível ouvir novamente os relatos que já são conhecidos do passado, infelizmente, em que, novamente, sobre a cabeça destes moradores está a possibilidade de terem que sair das suas casas. E, não saindo, terem imposição de aumentos de rendas muito elevadas. Esta situação, infelizmente, não acontece só com os moradores deste edifício, mas eles são um exemplo e continuam a ser um exemplo, como foram no passado, de que é necessário mudar as leis deste país. É necessário dar mais força também aqui à CDU, na Assembleia da República, na Câmara Municipal, para que estas leis possam ser mudadas de forma a defender quem precisa das suas casas e das suas habitações. Ora bem, esta situação vem de 2018. Eu queria recordar a Gonçalo Caroço que em 2018 e desde 2015 os orçamentos de Estado e a sustentação do governo do Partido Socialista foi feita pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. E que o Partido Comunista pede mais força na Assembleia da República, mas na realidade, quando foi chamado a intervir
como parte da governação, porque apesar de não ter elementos no executivo governativo, era quem suportava os governos de António Costa e, portanto, negociava com Pedro Nuno Santos aquilo que era aprovado e que não era aprovado. O Partido Comunista nunca se preocupou em resolver esta situação. Esta situação é uma situação que vem da famosa Lei Cristas, existe desde 2012. E depois, mais tarde, aquele que deveria estar nas manifestações deveria ser Marcelo Rebelo de Sousa também, a tirar umas selfies e dar abracinhos, porque Marcelo Rebelo de Sousa teve um posicionamento de vetar em 2019 qualquer alteração que existisse à lei, tendo criado um problema não só para inquilinos, mas também para senhorios. A lei dos despejos ficou a marinar, não garantindo segurança jurídica nem àqueles que habitam nas casas, nem segurança jurídica àqueles que investiram e que têm o seu imóvel. Podemos ter esta postura de Gonçalo Caroço e tentar vir com esta conversa. A minha pergunta aqui passa por outro princípio. Em 2018, o vereador da Câmara Municipal de Loures era Gonçalo Caroço. Gonçalo Caroço era um dos responsáveis. Ora, das duas uma, ou não foi dado direito de preferência à Câmara Municipal, que é obrigatório, e então podemos ter aqui um problema no contrato, da forma como foi feita, porque os direitos e as garantias dos municípios de Loures, e nomeadamente do município, não estavam salvaguardados, e Gonçalo Caroço e a sua equipa não soube defender os interesses dos lourenses e do município de Loures. E eu não estou a dizer se sou favorável ou não à compra do edificado, estou apenas a dizer que esse direito estava salvaguardado. Ou não foi dado o direito de preferência, e então temos um problema jurídico, que a Câmara Municipal, apesar de hoje em dia já não ser CDU, tem que resolver. Ou foi dado o direito de preferência à Câmara Municipal e a CDU nada fez em relação a esse direito de preferência e não exerceu o direito de preferência sobre o edificado. Portanto, isto ainda vai correr muita água debaixo da ponte. A mim, o que me parece dantesco é, eu estive também acompanhado com a deputada Marta Silva nesta manifestação para falarmos com os moradores, para entendermos as suas legítimas preocupações e, obviamente, estamos preocupados com o facto, porque naqueles edifícios vive gente que não tem capacidade de continuar a trabalhar, já estão acima da idade de trabalho, existem pessoas com deficiência e existe também gente que tem a sua vida ali há mais de 20 anos. Portanto, nós temos que equacionar todas as medidas que aqui estão a ser tidas. Esta tentativa de instrumentalização, a única promessa que fizemos à senhora que está na imagem ao lado de Gonçalo Caroço, irei cumpri-la na próxima semana na reunião de Câmara. Essa é a única promessa que eu faço, não prometo absolutamente mais nada, não vou revelar aqui qual é a promessa, porque sei perfeitamente que os nossos adversários políticos estarão atentos a isto, não obstante o facto de, eventualmente, ter existido conversas com os moradores terem dito qual a promessa que eu estava a fazer. Mas, independentemente disso, nós não vamos embarcar nas falsas retóricas e de falsas esperanças a esta gente. Aquilo que tem que ser claramente identificado é percebermos se a Câmara, onde a CDU exercia poder, fez ou não fez o que devia ter feito. Se não fez, podemos ter também, e puxar a cassete atrás, e o próprio Presidente de Câmara atual, Ricardo Leão, faz uma intervenção na Assembleia da República, eu creio que em 2018, 2019, 2020, era ele Presidente da Assembleia Municipal de Loures e também deputado na Assembleia da República acerca deste caso. E basta recuarmos e perceber o que é que cada um disse. O que é certo é que esta lei que ele vem pedir para ser revogada, o princípio do PCP é de retirar qualquer segurança jurídica aos proprietários. E nós também não queremos isso. Nós queremos que, de facto, que o mercado possa funcionar de uma forma harmoniosa, e acho que a Câmara Municipal poderia ter tido aqui o papel de mediadora. Aliás, Gonçalo, diretamente para ti, porque eu sei que até vais acompanhando os vídeos, e quando tu não acompanhas os vídeos, porque pelo menos dizes muito em reunião de Câmara que acompanhas os vídeos, quando não acompanhas os vídeos há sempre um camarada teu que acaba por os acompanhar. Deixa-me perguntar-te o seguinte, e deixo aqui a pergunta de forma muito concreta. Em 2018 e em 2019, Bernardino Soares, teu Presidente de Câmara, na altura que surgiu a ameaça concreta sobre os moradores dos edifícios da Fidelidade, como é conhecido, uma das coisas que anunciou foi que de facto existiram várias reuniões entre o Presidente da Câmara e os próprios responsáveis da Fidelidade,
e que numa tentativa de resolver a situação, a própria Câmara Municipal terá feito um ajuste direto das apólices de seguro de todos os trabalhadores da Câmara Municipal e também dos veículos à Companhia Fidelidade. Entretanto, existiu até uma negociação que acabou por envolver a EPE do Beatriz Ângelo, ou seja, a Empresa Pública do Estado do Hospital Beatriz Ângelo. Eu terei todo o cuidado de confirmar estes dados e de, na próxima semana, depois da reunião de Câmara, portanto posso já adiantar-te que vamos falar sobre isto, podes ir trabalhar e ir buscar os documentos, porque eu cheira-me que tens algumas coisas para justificar, ao invés de estares ao lado das pessoas a dizer que o PCP precisa de mais força. Porque o PCP, quando teve força de negociação, que era precisamente quando estava a suportar o governo, fez bola, Gonçalo. E a PCP, quando estava a governar a Câmara Municipal de Loures e poderia ter feito alguma coisa, e tu ainda por cima eras um dos responsáveis como vereador com ploro, fizeste bola, Gonçalo. E, portanto, agora vir aproveitar o desespero de diversas famílias, aproveitar o problema que estas pessoas estão a atravessar, para ao invés de existir de facto medidas concretas, vir com este princípio de meter tangas atrás de tangas, ou pelo menos ludibriar esta questão, dizer este país precisa mudar as leis, este país precisa mudar as leis no quê? Explica concretamente do que é que estamos a fazer, porque na realidade a reversão da lei que vocês tentaram fazer foi vetada pelo Presidente da República porque era claramente inconstitucional. E foi devolvida à Assembleia da República. Portanto, ou vocês de uma vez por todas se enquadram dentro do regime jurídico que existe em Portugal e entendem que não podem continuar com os vossos malabarismos, ou então não vale a pena continuarmos sequer a perder tempo a argumentar sobre as vossas mentiras. Agora, há uma coisa que é clara. Aquilo que aconteceu, a CDU, o PCP e nomeadamente o vereador Gonçalo Caroço têm de facto algo a dizer sobre isto, mas o que têm a dizer sobre isto não foi o que vieram dizer à porta da Assembleia da República. Podemos receber estas pessoas, dizer que isto é uma vergonha, que isto é lamentável, que isto vamos lutar pelos vossos direitos, que estamos ao vosso lado, que etc, que etc. Concretamente, Gonçalo, o que é que andaram a fazer para além de estar a ludibriar e a mentir às pessoas numa altura em que as pessoas precisam? Vou-te dar mais uma deixa, até 15 do próximo mês, resolver exatamente o que é que vão fazer de forma concreta. Caso contrário, ou terão aumento de rendas, ou terão que abandonar a casa. E qual é a tua proposta? Nacionalizar o edifício? Assumir que aquilo é nosso? Mandar as pessoas para a posição de ocupas? Tem vergonha. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.